boa tarde a todas e a todos. Hoje vamos contar com a colaboração da terapeuta da fala, Andreia Magalhães, que vai conversar connosco no sentido de nos elucidar com algumas estratégias para promover o desenvolvimento da linguagem nas crianças. Esta temática reveste-se de grande importância, uma vez que vai ao encontro não só das orientações curriculares para a educação pré-escolar, mas também do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, onde a linguagem e a comunicação aparecem como áreas centrais a serem também desenvolvidas ao longo de toda a escolaridade obrigatória, ao longo de todo o percurso educativo que os nossos educandos desenvolvem em contexto escolar. E, portanto, nós, enquanto encarregados de educação e enquanto educadores, assumimos aqui um papel central, no sentido de estimular nos nossos educandos o desenvolvimento da comunicação verbal. E, portanto, muitas vezes, através do jogo, da brincadeira, de determinadas atividades lúdicas, podemos contribuir para o desenvolvimento desta consciência linguística nos nossos educandos. E, portanto, a terapeuta Andreia Magalhães, melhor do que ninguém, poderá então esclarecer-nos relativamente a algumas estratégias que podemos utilizar enquanto educadores, enquanto encarregados de educação, no sentido de contribuirmos também para que os nossos educandos possam comunicar da melhor forma possível e desenvolver-se também em termos de linguagem, não só no contexto escolar, mas também no contexto familiar, uma vez que, se trabalharmos em conjunto, podemos, de certa forma, garantir um maior sucesso dos nossos educandos, uma maior realização, um maior bem-estar dos nossos educandos em todos os contextos de vida. Passo então a palavra à terapeuta da fala, Andreia Magalhães, e agradeço uma vez mais a disponibilidade e a colaboração neste projeto que é de todos. É um projeto do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e que, podendo contar com a colaboração de todos, todos são bem-vindos e em conjunto certamente encontraremos novas formas, novas estratégias, repensaremos também novas formas de atuar no sentido de podermos contribuir para um crescente e um cada vez maior sucesso educativo de todos e de cada um dos nossos alunos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Sou a Andreia Magalhães, terapeuta da fala do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins. Hoje estou aqui para refletir convosco acerca de algumas estratégias que vocês, enquanto encarregados de educação, podem promover aos vossos filhos para a aquisição da linguagem. E para vocês ajudarem os vossos filhos a descobrir o prazer de falar e comunicar, é importante favorecer todas as formas de diálogo, dando-lhe a entender que tudo é linguagem e tudo. Falamos dos gestos, da mímica, dos olhares, dos risos, os comportamentos, as atitudes e até a própria fala. E perceber que tudo é válido para conversar. E para aprenderem a dizer e a comunicar, vocês, enquanto encarregados de educação, têm que promover às crianças um ambiente estimulante e rico em experiências, haver trocas verbais e não verbais, ouvindo os outros a falar e tendo a oportunidade para repetir ou imitar palavras e pequenas frases que ouvem, e que a criança sinta a necessidade ou o desejo de comunicar. E lembrem-se que a linguagem adquire-se através do prazer e da relação com os outros. E estas são condições importantes para proporcionar, de uma forma natural, o desenvolvimento da linguagem. Enquanto encarregado de educação, encoraja o seu filho a escutar os sons que ouve, em casa, na rua, ouvindo música, aumenta a percepção dos sons e a capacidade de discriminar perguntando-lhe: ouviste aquele ruído? O que é? Estimule-o frequentemente com sons e ruídos variados, explicando-lhe o que são. Ajude-o a localizar a fonte sonora. Fale com o seu filho sempre que possível. Sussurre-lhe palavras e assegure-se que mantenha um bom contacto visual. Tente manter a sua atenção o máximo de tempo possível e explique-lhe o que está a fazer. Por exemplo, quando for tomar banho, dizer vamos tomar banho, vamos lavar as mãos. Outra estratégia passa por chamar por ele, ajude-o a reconhecer o seu nome e das pessoas que o rodeiam pelo uso frequente dos mesmos. Ria com ele, cante com ele, fale ao seu filho com amor e com calma. Use o gesto ocasionalmente, quando falar com ele, para o ajudar a compreender o que está a dizer. Alguns exemplos: vem cá, adeus, dá. Com o gesto,
Enquanto encarregado de educação, estará a ajudar o seu filho a perceber melhor o que se lhe diz, a descobrir as possibilidades que o seu corpo lhe oferece e integrar mais facilmente a linguagem que lhe transmite. Enriqueça pouco a pouco o seu vocabulário, nomeando os objetos frequentemente. Aumente a sua compreensão das palavras em categorias. Vou-vos dar agora alguns exemplos de algumas categorias que vocês podem utilizar com os vossos filhos. Os brinquedos, as peças de roupa, os nomes de locais, os verbos, por exemplo, correr, saltar, comer, os adjetivos, o grande, pequeno, sujo, algumas preposições, em cima, em baixo, dentro, as partes do corpo, as mobílias, animais, comidas, os números, as cores e entre outros. Um exemplo que vocês podem utilizar no vosso dia-a-dia com estas categorias pode passar por nomear as peças de roupa quando as tira ou mete dentro do armário ou quando estão a vestir os vossos filhos, nomear as partes do corpo enquanto o veste ou lhe dá banho, nomear os frutos, vegetais e outros alimentos enquanto vão às compras. Faça o seu filho descobrir os livros bastante cedo, lendo-lhe histórias. Aponte para as gravuras e nomeie-as. Peça ao seu filho para lhe apontar onde estão as coisas à medida que as nomeia. Pode-lhe dizer, mostra-me onde está a vaca, onde está o cavalo. Fala ao seu filho sempre de uma forma normal. Empregue palavras simples, mas não simplifique. Inicialmente, faça frases curtas, sempre construídas corretamente. Exponha o seu filho a uma grande variedade de experiências. Comente as ações, as texturas, as formas, cores, cheiros. Lembre-se que a criança aprende experimentando. Melhore a compreensão do seu filho para questões tais como: onde está o papá? Ou o que é isto? E desenvolva a compreensão de conceitos simples de números. Dá-me todos os animais, só comes um pão. Melhora a capacidade de compreender instruções simples, por exemplo, mostra-me o que tu usas nos pés. E pode aumentar progressivamente a complexidade, como por exemplo, vai buscar o carro e arruma-o no quarto. Não se esqueça que o diálogo permite ao seu filho contar e perguntar. Ensine-o a dizer, a conversar. Ajude-o a exprimir o seu pensamento e os seus sentimentos. Saiba esperar pelas suas respostas. Foi para mim um gosto estar aqui hoje a debater convosco estas questões das estratégias da linguagem e não se esqueçam que o vosso filho necessita de crescer e aprender e vocês, pais encarregados de educação, são um modelo e é graças a vocês que o vosso filho aprenderá a usar a linguagem adequadamente e assim estabelecer relações com os outros e comunicar com clareza e alegria. Estou disponível para qualquer dúvida ou questão que vocês tenham acerca do desenvolvimento linguístico do vosso filho. Obrigada e votos de um bom 2021.